Tiago mora e trabalha na cidade de São Paulo, mas em bairros distantes. Todo dia ele roda mais de 80 quilômetros para ir e voltar do trabalho, uma usina de asfalto onde é gerente de TI. No dia em que nós o acompanhamos, ele saiu de casa às 10 da manhã, de carro, porque para ir de transporte público pegaria 4 conduções e levaria umas 3 horas para chegar ao serviço. Mesmo assim, não é fácil. Já começa a parar tudo já. Eu já estou acostumado já, né? Tô 4 anos nisso já. Vira rotina, né? Nos últimos anos, muita coisa mudou no transporte brasileiro. O número de veículos leves rodando nas ruas aumentou quase 42%, enquanto a população não cresceu nem 5%. Ou seja, a frota aumentou e muito em comparação com a população. O principal meio de transporte ainda é o ônibus, mas isso está mudando. Em 7 anos, o número de viagens de ônibus caiu de 45% para 30%. É muita coisa. Segundo o estudo da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, essa migração se deve a 3 fatores. O aumento do uso de carro próprio de 22% para quase 30%, de moto própria, que mais que dobrou, e de transporte exclusivamente por aplicativo, que disparou. E não é difícil explicar essa mudança. Quando a pessoa tem uma oportunidade, um financiamento mais facilitado para se comprar o carro e principalmente a moto, ela foge, ela tem essa opção. A população, ela quer mais flexibilidade, ela quer conforto, ela quer previsibilidade. Foi exatamente por isso que a Daniele abriu mão do carro próprio e não anda de ônibus nem de metrô. Os carros de aplicativos custam cerca de 60% mais caro. Mas a Daniele paga porque as linhas que existem não atendem às necessidades dela. Eu acho mais seguro, mais rápido. Você não fica dependendo de ficar esperando muito tempo, né? O ônibus, que às vezes o ônibus não tem horário. Então eu acabo utilizando mais pelo conforto e a comodidade. Ela conta que às vezes dá preferência ao carro elétrico, uma preocupação com o meio ambiente. Eu tenho uma sensação que estou fazendo um bem para todo mundo, né? Acho que isso é bom também, é importante. Tranquilo, em casa, rapidinho, já estou chegando. Tchau, tchauzinho, pessoal. O Tiago ainda está no meio do caminho para o trabalho. Impaciente, olha o relógio, coça os olhos, boceja, rói as unhas, aumenta o rádio do carro. Anda e para, anda e para, anda e para. E dificilmente coloca uma quinta. Ter mais carros nas ruas significa aumentar o tempo de deslocamento, os congestionamentos, o risco de acidentes, a perda de qualidade de vida de motoristas e passageiros. E além disso tudo, ainda existe a questão ambiental. Mais carros rodando à base de combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, levam a mais emissões de gases de efeito estufa. Um carro leve de passeio movido a gasolina vai jogar na atmosfera, em média, ao longo de um ano, o equivalente a cerca de 1 tonelada de gás carbônico. No caso do Tiago, por causa da distância e do trânsito, é bem mais, de acordo com esse professor da Universidade de Brasília, que estuda as emissões no setor de transportes. O Tiago anda 80 quilômetros por dia, né? Nessa quilometragem, ele vai andar 16 mil quilômetros por ano. Ao andar 16 mil quilômetros por ano, ele já não emite 1 tonelada por ano. Ele emite 1,6 toneladas por ano, o que é muito maior do que a média. O professor explica por que, em comparação com o carro, o ônibus é melhor para o meio ambiente. O motor de um ônibus não emite menos poluente do que o motor de um automóvel. Mas, quando você contabiliza a emissão por passageiros, essa densificação de passageiros do transporte público faz com que a emissão por passageiro seja muito menor. O ideal seria fazer uma priorização para o transporte público. Como é que se poderia ser feito isso? Com políticas mais efetivas. Por exemplo, construção de corredores prioritários para ônibus, faixas exclusivas de circulação, porque assim você faria com que o veículo coletivo se deslocasse de uma forma mais rápida e não estivesse concorrendo naquela mesma via do transporte individual. Um exemplo de sucesso vem de Nova Lima, em Minas Gerais. Há 3 anos, o município decidiu aumentar a frota e diminuir o preço da passagem. A tarifa única é de R$ 2,00, menos da metade da que era cobrada na maioria das linhas. Aos domingos e feriados, a tarifa é 0.
Com o subsídio da prefeitura, rapidamente o número de passageiros foi de 4 milhões em 2022 para 7 milhões em 2024. Ricardo Mendanha Ladeira, que pesquisa soluções para a mobilidade urbana, afirma que é um direito das pessoas ter carro, mas também um sistema de transportes que funcione. Ele tem que ter opções para poder usar o carro para momentos de lazer, para momentos que não tem outra alternativa, né? Mas no dia a dia, a gente precisa investir em transporte coletivo, principalmente. Investir em transporte coletivo, né, significa investir na qualidade do transporte, com ônibus melhores, mais qualidades, mais sistemas metroviários e ferroviários, né, sob trilho. E finalmente o Thiago chegou ao seu destino. Cara, deu 1h35, né? Quase 1h30, né? Ele sonha com um dia em que o transporte público seja uma opção viável para se deslocar pela cidade. Eu espero que melhore nosso transporte público para poder ter uma qualidade de vida melhor para meus filhos, para o pessoal que está vindo, né? E a Copa tá chegando.